Então, o tema de hoje é a crise do feudalismo, revoltas urbana e camponesa. Então, fique aí, meu caro estudante, não saia daí que hoje você vai ficar por dentro da história. Então, eu começo aqui então falando do quê? Da desagregação do sistema feudal. A desagregação do sistema feudal é o que eu começo a falar, né? É o nosso primeiro assunto a ser tratado. Em meio à crise generalizada que se abateu sobre a Europa Ocidental no século XIV, estouraram também revoltas populares. Revoltas populares, o que é revoltas populares? Revoltas populares é quando a população se revoltou. No campo e na cidade. Então houve revoltas populares no campo e na cidade, contribuindo para aprofundar ainda mais o processo de desagregação do sistema feudal. Então, o que contribuiu para a desagregação do sistema feudal foi a revolta popular que teve no campo e na cidade. Essas revoltas foram resposta à tentativa dos senhores feudais de manterem suas rendas, acentuando a exploração da mão de obra servil. A fome, a peste e a guerra despovoaram os campos e provocaram escassez de mão de obra, uma vez que grande parte das pessoas que não tinham sido vitimadas pela peste ou pela guerra haviam se deslocado para as cidades. A mão de obra, que era abundante no início da Baixa Idade Média, tornou-se rara e, consequentemente, mais bem remunerada. Então, pessoal, as pessoas que não foram vitimadas nem pela fome, nem pela guerra, nem pela peste, elas se deslocaram, né, para as cidades. Saíram do campo e foram para as cidades. Nesse contexto, os senhores feudais ficaram enfraquecidos, pois deixaram de receber os tributos que garantiam as suas rendas. Houve então um recrudescimento da exploração do trabalho servil, precipitando uma série de revoltas nos campos. Na cidade, a burguesia enriquecida pela vitalidade do comércio e dos negócios urbanos pôde afirmar-se, tanto adquirindo parte das terras perdidas pela nobreza, como firmando casamentos convenientes com membros dessa camada social. Outro aspecto importante foi a ascensão de parte dos camponeses, que passou a formar uma pequena elite rural. Eles haviam enriquecido, aproveitando o despovoamento das terras e das vilas para adquirir propriedade. Então, o que acontece? Vai surgir aqui um aspecto importante. E qual é o aspecto importante que eu estou me referindo? Foi a ascensão de parte dos camponeses, que passou a formar uma pequena elite rural. Ou seja, com a ascensão de parte dos camponeses, passou a formar uma pequena elite rural. Eles haviam enriquecido. Por que a elite rural se enriqueceu? Porque ela aproveitou o despovoamento das terras e das vilas para adquirir propriedade, né? Porque com as revoltas populares, tanto no campo quanto na cidade, as pessoas se, despovoaram. E aí é onde a elite rural conseguiu se enriquecer com a terra, e ali mesmo na terra
ela conseguiu adquirir sua propriedade. Por que ela conseguiu adquirir sua propriedade? Porque não tinha povo ali. O povo que estava ali saiu, se deslocou. Então ela achou caminho aberto. Crise. O que significa a palavra crise? O conceito de crise indica um período de mudança, de turbulência ou de perturbação de um sistema social que pode pôr em risco a existência dele ou de seus mecanismos essenciais de reprodução. A crise pode abranger fatores políticos, institucionais, culturais, demográfico, climático, entre outros. As crises podem ser breve, média ou de longa duração, estendendo-se por décadas ou até séculos. Também podem ser deflagradas por fatores internos, como crise endógena, ou por fatores externos, que é a crise exógena. No caso do feudalismo, podemos dizer que a crise foi, sobretudo, endógena, ou seja, pois entre o século XIV e XV, o sistema feudal atingirá o seu limite de desenvolvimento e gerará dentro de si os elementos que acabaram por destruí-lo, as cidades e uma nova camada social, a burguesia. Ok, pessoal? Agora vamos lá. A crise e a cidade. Podemos dizer que houve uma inversão de tendência que prevalecia desde então. A produção rural passou a organizar-se em função do mercado urbano. Com o declínio da aristocracia feudal e a ascensão da burguesia urbana, o eixo dinâmico da sociedade europeia passou dos campos para as cidades. Por quê, gente? Porque o povo saiu do campo e foi para a cidade. Então, é claro que o eixo dinâmico vai ser de quem? O eixo dinâmico da sociedade europeia passou dos campos para a cidade, porque antes o eixo dinâmico da sociedade europeia era nos campos. Já que eles saíram do campo e foram para as cidades, então agora o que vai acontecer? O eixo dinâmico da sociedade europeia do campo passou para a cidade. Dessa forma, tinha início uma dinâmica social até então rara no rígido sistema social das ordens medievais, ou seja, as chances de mobilidade social tornaram-se viáveis. Os grupos sociais que constituíam o setor excluído dos privilégios feudais. Quais eram os grupos sociais que eles eram constituídos como setor excluído dos privilégios feudais? Quais eram os setores excluídos do sistema feudal? Burguesia urbana, artesãos e camponeses. Eram esses três grupos que eles eram excluídos dos privilégios feudais. Passaram a questionar a ordem social e a pôr em xeque a função social da nobreza. Eu vou mostrar para vocês a foto, vocês vão ver a foto nesse exato momento. Comerciantes de tecido e vestimenta em mercado de uma cidade francesa, iluminura de manuscrito do século XV, focaliza na foto. Viu aí, pessoal? Agora eu vou falar do que? Das revoltas camponesas. No ano de 1358, no Reino da França estouraram violentas sublevações camponesas.
resultando numa brutal reação por parte da nobreza. Essas revoltas, genericamente conhecida como jaqueries, entre aspas, jaques, ou jack, né? Uma coisa assim. Nome comum entre as camadas populares e que pode ter traduzido para Tiago. Passou com o tempo a ser o termo empregado para designar o camponês por parte da nobreza. Então essa revolta camponesa teve como nome de jaqueries. Nasceram como um movimento espontâneo que rapidamente evoluiu para uma contestação generalizada dos privilégios da nobreza rural. Na Inglaterra e na Itália também aconteceram rebeliões do mesmo tipo, opondo nobres e camponeses numa terrível onda de violência. Então, nobres de um lado, camponeses de outro, numa terrível violência, tá? Os motivos que inflamaram o levante foram o aumento das taxas feudal. Então, gente, qual foi o motivo da revolta camponesa, dos camponeses que trabalhavam no campo? Por que eles se revoltaram? Qual foi o motivo da revolta? O aumento das taxas feudais e os saques promovidos pelos soldados no campo. Foram esses dois motivos que houve ali uma revolta camponesa. Durante a Guerra dos 100 Anos, os longos períodos do combate eram intercalados por períodos de paz, durante os quais os soldados, sem rumo, vagavam pelos campos pilhando e matando os camponeses. Essa situação, além do sentimento generalizado de insegurança, provocou a revolta também. O fato dos soldados vagar sem rumo e matar os camponeses, isso gerou uma revolta entre os camponeses. Uma vez que os nobres não garantiam mais a segurança da sociedade, os camponeses entenderam que a ordem social havia se rompido, pois era somente o dever de defender os mais fracos que justificava os privilégios e os benefícios tradicionais dos nobres. Então, para eles, tinha que defender somente os fracos. A revolta se espalhou pela área próxima à cidade de Paris e atingiu a região da Picardia, Normandia, Champagne, no norte da França. Ao final, os nobres controlaram a situação com certa facilidade. Favorecidos por sua superioridade militar e pela ajuda que receberam de nobres de outras regiões da França, a repressão foi violenta. Cerca de 20.000 camponeses morreram na revolta. A maior parte deles morreu enforcado, decapitado ou queimado vivo. A reação dos nobres contra os jaques, que são os camponeses, né? Na fortaleza, chamada de Mercado de Meaux, estavam a mulher, a infanta e Armando Delfim, com cerca de 300 damas e seus filhos. A cidade abriu suas portas, instalando mesa na rua com pão, carne e vinho. Os jaques faziam saber que esperavam esse tipo de recepção sempre que entravam numa cidade. As donzelas, quando viram tal quantidade de gente, sentiram medo e terror. No mesmo dia que os jaques chegaram a Meaux, 2 cavaleiros,
que voltaram da cruzada na Prússia. Acudiram às damas, um remédio que Deus, com sua graça, concedeu a elas. Com cerca de 40 lanças, os cavaleiros, tendo à frente 25 cavaleiros com cerca de 40 lanças, os cavaleiros, tendo à frente 25 cavaleiros de armadura e guardardetes de prata, entraram na ponte. Provavelmente, na ânsia da luta, os Jacques imprudentemente decidiram avançar naquele estreito espaço, onde sua superioridade numérica não podia prevalecer. Os cavaleiros mataram como besta, no sentido medieval. Besta pode ser qualquer animal irracional. E morreram naquele dia cerca de 7.000. Meauch foi saqueada e incendiada com todos os vilões do burgo dentro e ainda ardeu durante 2 semanas. Foi posteriormente condenada por crime de lesa majestade e eliminada como comuna independente. Com essa vitória, os nobres ganharam a confiança e a Jacquerie foi reprimida. Os camponeses foram reprimidos. Eu vou mostrar para vocês a foto dos Jacques, que são massacrados em Meauch, iluminura das crônicas de Froissart. 1358, Jean Froissart foi um dos mais importantes cronistas da França medieval. Focaliza na foto. Viu aí? Agora eu vou continuar, né? Vou estar falando agora das revoltas urbanas. Aos conflitos no campo, seguiram-se outros também na cidade. Assim como teve conflito no campo, teve também na cidade. Formando uma espécie de aliança entre a burguesia e os camponeses contra a nobreza e o clero. Na região de Flandres, houve violentos embates, como que aconteceu entre 1323 e 1328. Envolvendo quem? Quem? Artesãos, camponeses, e também proprietários rurais ricos, que se sublevaram contra o aumento de imposto e o pagamento do dízimo para o clero. Outras revoltas urbanas, como a dos assalariados de Florença, 1378, e dos tecelões de Gand, 1381, e dos pobres de Paris, 1382, ocorreram também contra as famílias ricas que governavam as cidades. As revoltas estavam relacionadas ao controle da administração da cidade. Então esse era o motivo da revolta urbana. É a respeito de quem estava no controle administrativo das cidades, que estavam em processo de afirmação. As desavenças nasciam principalmente entre aqueles que tinham conquistado certo prestígio, mas cujo status social não correspondia ao status econômico. Ou seja, a burguesia citadina, que havia conquistado o capital econômico, passou a reivindicar também poder político. Em toda parte, o descontentamento espontâneo dos despossuídos foi explorado em proveito da burguesia, que aspirava a unir o poder econômico ao poder político. Então a revolta, como eu falei, volto a ressaltar, a revolta urbana estava relacionado ao controle da administração das cidades. Por isso que eles se revoltaram, os artesãos, os camponeses, os proprietários rurais ricos. Eles se revoltaram porque eles queriam administrar a cidade. Alguém tinha que administrar.
Só que, bom, qual foi o motivo da desavença? A desavença nasceu principalmente entre aqueles que tinham conquistado certo prestígio, mas o seu status social não correspondia ao status econômico. Ou seja, a burguesia citadina, que havia conquistado o capital econômico, passou a reivindicar também o poder político. A pessoa tinha que ter o poder político, não só o econômico. As revoltas populares não provocaram uma ruptura social significativa. A aristocracia permaneceu sendo a camada social dominante, desfrutando de privilégio e exercendo poder sobre os governos locais. Então a revolta popular, ela não provocou uma ruptura social significativa. A aristocracia permaneceu sendo a camada social dominante. Quem continua dominando é a aristocracia. Desfrutando de privilégios, claro, né, a aristocracia, como sempre, desfrutando de privilégios e exercendo poder sobre os governos locais. Apesar das guerras, da peste e dos conflitos sociais que aconteceram no século XIV, o período não foi de depressão econômica. Muitos setores se beneficiaram dessa situação e souberam tirar vantagem dela, como os mercadores favorecidos pela abertura das rotas marítimas comerciais iniciada durante o século XII e XIII, que estavam em pleno florescimento. Em geral, a economia europeia recuperou-se em pouco tempo e já no século XV conseguiu-se reconstituir sobre novas bases estruturais. Então, só no século XV que a economia europeia ela vai se recuperar, né? E ela conseguiu se reconstituir. Vamos lá. A revolta de Gandhi em 1381 e de Paris, que é 1382. Em 1381, o povo de Gandhi revoltou-se contra seu senhor. O conde de Flandres, que era o pai da duquesa de Borgonha, marcharam em grande número para Bruges. Tomaram a cidade, depuseram o conde, roubaram e mataram todos os seus oficiais. E procederam da mesma maneira em relação a todas as outras cidades flamengas que caíram em suas mãos. O seu chefe era Philippe van Artevelde. Como crescesse o número de flamengos em rebelião contra seus senhores, enviaram embaixadas secretas à população de Paris e Rouen, incitando a fazer o mesmo aos seus próprios senhores e prometendo-lhe ajuda e socorro neste empreendimento. Em consequência, estas duas cidades revoltaram-se contra o rei da França. A primeira insurreição foi a do povo de Paris, provocada por um vendedor de frutas que, quando o oficial tentou cobrar uma taxa sobre a fruta e os vegetais que estava vendendo, começou a gritar: "Abaixo a gabela!" A este grito, toda a população se ergueu, correu para as casas dos cobradores de imposto, roubou-o e assassinou-o. Roubou-os e assassinou-os. Foi mais de um, né? Armando-se a si próprio, os homens precipitaram-se em todas as direções para roubar as casas dos representantes do rei
e em muitos casos matá-lo. Então essa revolta de Gandhi foi tipo de uma rebelião. Foi uma rebelião que depuseram o conde, roubaram e mataram todos os seus oficiais e procederam da mesma maneira em relação a todas as outras cidades flamengas que caíram em suas mãos. Né? Então foi tipo de uma rebelião, né? Onde tomou a cidade, depuseram o conde, roubou e matou todos os seus oficiais. E em Paris, o motivo da revolta de Paris foi que o vendedor de fruta, quando o oficial tentou cobrar uma taxa sobre a fruta dos vegetais que estava vendendo, ele começou a gritar: abaixo a gabela. E esse grito, a população toda se ergueu, né? Porque o vendedor de fruta, ele não aceitou quando foi cobrada uma taxa nos seus vegetais, quando foi cobrada uma taxa nas suas frutas, o vendedor ele não aceitou. Aí ele gritou, né? Que toda a população se ergueu e correu para as casas dos cobradores de imposto. Roubou, assassinou, armando a si próprio, né? Os homens precipitaram-se em todas as direções para roubar as casas dos representantes do rei e em muitos casos até matar o rei. Né? Então aqui foi uma coisa que aconteceu, tudo porque o oficial tentou cobrar uma taxa nas frutas e nos vegetais. Vamos lá. A palavra burguesia significa burguês. Era o habitante do burgo, vilarejo medieval que se encontrava originalmente no interior de uma propriedade feudal ou ligado a ela. A partir do enfraquecimento dos laços feudal e do declínio do poder da aristocracia, os burgos passaram a conquistar sua independência por meio de guerra contra o senhorio ou da compra da liberdade, e seus habitantes, os burgueses, tornaram-se cada vez mais poderosos. Eu vou mostrar para vocês a foto Mercadores, manuscrito latino de Sapera, século XV, Vocalista. Então é isso, pessoal. Esse foi o tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela sua audiência, companhia de hoje. Tenham todos um bom feriado e até a próxima. Tchau. Tchau, pessoal.